Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Marie, sou trabalhadora da casa. Gostaria de convidar a todos para me acompanhar na oração. Amado Mestre Jesus, queremos agradecer, Senhor, esse instante de paz. Agradecer por estarmos aqui neste recinto, mergulhados nas energias do plano espiritual, energias benfazejas, que chegam até nós acalmando os nossos corações, inundando a todos nós de energias positivas, de tranquilidade, de bem-estar, de paz. E é nesse estado mental, Senhor, que queremos aproveitar e juntos agradecer pelas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, pelo dom da vida. Obrigada, Senhor, pela nossa família, pelos nossos pais, pela família que conquistamos, pelos nossos filhos, pelos irmãos, pelos avós. Muito obrigada, Senhor. Queremos te agradecer as oportunidades que a vida nos tem oferecido, desde o trabalho, do lar, dos amigos, da casa espírita. Tanto a lhe agradecer. Nós queremos também, Mestre, agradecer pelas dificuldades do dia a dia, pois são o nosso momento de teste, em que devemos provar que já aprendemos um pouco a respeito da vida verdadeira, e sabemos que nada acontece sem ter uma razão de ser. Por isso, Senhor, somos gratos também pelas dificuldades, pelas vicissitudes. Queremos aproveitar desse instante, Senhor, e pedir por nós que aqui estamos. Permita, Mestre, que os Espíritos amigos possam nos atender nas necessidades mais íntimas, possam derramar sobre nós as energias do passe, mas possam também, Senhor, aumentar a nossa capacidade intelectiva, de forma que a mensagem da noite possa chegar não somente à nossa mente, mas ser transportada aos nossos corações, nas nossas atitudes. Sê conosco, Senhor. Abençoa os nossos bons propósitos. Que assim seja. Na noite de hoje, estaremos escutando a palestra do nosso querido amigo Pacheco. O Pacheco, há muitos anos, veio de Niterói, onde frequentava a Sociedade Espírita Fraternidade, uma casa co-irmã Bafer. E ele, então, hoje, a gente não devolve mais, agora é nosso daqui, da nossa casa, e é uma satisfação escutar a palestra dele, ele que também é palestrante da Federação Espírita do Paraná. Meu amigo, estamos abertos a brindar a sua palestra. Boa noite a todos. Marie lembrou a minha origem lá na Sociedade Espírita Fraternidade, tão querida de Niterói, mas parece que foi ontem, mas já tem 27 anos. O que denuncia um pouco a nossa idade, né? Mas, gente, vamos com muita alegria, sempre numa atividade doutrinária, fazer uma reflexão sobre o tema o tesouro maior. O que a gente entende por tesouro? Tesouro é riqueza.
Mas, normalmente, quando a gente fala essa palavra, a gente relaciona com os tesouros da terra, as riquezas da terra, as riquezas materiais. Se observarmos no dia a dia, a grande preocupação da humanidade, em geral, é acumular tesouros da terra, de uma forma ou de outra. Tesouros aqui entendidos na sua mais ampla forma. Tesouros na condição de propriedades, dinheiro mesmo, tesouros na condição de poder, de posição social. Tudo isso são tesouros, são valores em que a gente costuma levar em conta. Tanto é que as pessoas, esses bens materiais, a gente costuma guardar de forma especial, né? A gente costuma colocar nos bancos, nas aplicações. A gente tende a preservar o máximo possível, aplicar bem, manter-se nas posições sociais elevadas. E isso tem sido a busca. E a gente pode perguntar o seguinte: sim, mas o problema de acumular os bens materiais, por exemplo, propriedades, afinal de contas, é uma questão até de previdência, da gente olhar para o nosso futuro, assegurar aos nossos familiares uma boa condição material. Não há nada de errado nisso. O problema está, e a gente traz para a reflexão, qual é a nossa relação para com esses tesouros da terra. E há outros tipos de tesouros, há outras propriedades, há outros valores que a gente deve se preocupar. Quando a gente visita o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 12, e no capítulo 16 também, o evangelista vai trazer ensinamentos importantíssimos de Jesus com relação a isso. No capítulo 12, é oferecida uma parábola. Essa parábola ela está lá a partir do versículo 15, e diz assim: tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ela possui. Repetindo, a vida de um homem, aqui ser humano, né, não consiste na abundância dos bens que ele possui, bens materiais. Então, a primeira questão que é fundamental é o seguinte: ninguém é aquilo que tem, do ponto de vista material. E manda tomar cuidado com toda e qualquer tipo de avareza. O que é avareza? Vou pegar no dicionário, estava vendo aqui a definição, para fazer direitinho. A avareza diz assim, qualidade de quem se preocupa excessivamente em adquirir ou acumular dinheiro, sovice, avidez, falta de generosidade, mesquinhez. Então, manda a gente se preocupar com essa questão. Porque quanto mais a gente possui bens materiais, propriedades, poder, a gente tem um obstáculo muito grande com relação ao nosso progresso material, que é a nossa relação com tudo isso. É o que a gente não utilize isso da forma adequada e a gente se torne prisioneiro desses outros. Esse que é o problema. Não é um problema quanto à riqueza,
não é um problema quanto a gente buscar uma riqueza de forma lícita. Os espíritos costumam dizer o seguinte: todo o nosso trabalho que produz a riqueza, desde que de forma lícita, que não prejudique a outrem, ele é válido. Mas qual vai ser a relação nossa com esses bens materiais? E aí, a partir do versículo 16 do capítulo 12, Lucas vai então trazer a parábola ensinada por Jesus, que diz o seguinte: ele proferiu ainda uma parábola, dizendo: um campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E o homem produziu, a produção foi muito além do que ele esperava, de tal sorte que ele não tinha onde armazenar aquela riqueza. E aí ele ficou pensando com ele mesmo, né? O que eu vou fazer? Ele teve uma ideia brilhante, vamos ver? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então resolveu o problema da estocagem do material dele. Ele direcionou todo as suas qualificações, as suas preocupações, para fazer aquilo que seguramente qualquer um de nós também tivéssemos feito também. Vamos aumentar a minha capacidade de armazenamento. Porque a partir daí eu não terei mais esse problema de produzir e não ter onde estocar. Então, ele continua refletindo, né? Direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Descansa, come, bebe. É sonho de consumo da maior parte de nós. Vamos combinar, né? Eu ter algo produzido em excesso que depois agora estou tranquilo. Vou gozar dessa riqueza material. Não vou esquentar a cabeça mais. Necessidades financeiras, né? Vou poder curar uma depressão no shopping, né? Sair comprando, aí depois, quando aquilo não tiver mais utilidade, a depressão vai voltar. Aí vai ser complicado. Porque o objetivo não é esse. Vamos ver o que Jesus ensina nessa parábola na sequência. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite, não é na noite, é esta noite, te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Aí a parábola vai trazer um elemento fundamental de reflexão. Muito bem, preparou sua condição de prosperidade, mas esta noite você deixará a vida terrena. E aí? Olha a pergunta provocante. Para quem será isso daí? Quem vai aproveitar aquilo? Essa abundância? Vocês dirão certamente: não, mas os herdeiros. Mas com relação a ele não levará esse tesouro. Ele não levará esse acúmulo de bem. Isso não é nada contra o bem, sim, mas ele não levará. É assim, é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Mais adiante, nesse mesmo capítulo, lá no versículo 34, Lucas vai trazer o ensinamento de Jesus assim: porque onde está
o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E a gente pergunta, qual é o meu tesouro? Onde está o meu coração? Que tipo de tesouro eu busco? Nada de errado buscar tesouros. O problema estava, repare que na parábola, ele falou, agora eu tenho abundância e eu vou desfrutar disso daí na boa. Mas aí vem um elemento que diz assim, olha, peraí, estais de passagem na terra. E esses bens não levarás. Qual é a verdadeira propriedade, a verdadeira riqueza? Aí nós vamos pegar, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e vários capítulos tratam dessa questão. A começar pelo capítulo 2, onde Jesus afirma que meu reino não é desse mundo. Mas o capítulo 16 é um capítulo que diz assim que não se pode servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon? Mamon é um termo hebraico que significa dinheiro. Então não se pode servir a Deus ao dinheiro. Mamon também era uma divindade, situado como uma divindade da avareza. Aquilo que a gente leu aqui, que era reter só para si. É colocar obstáculo ao altruísmo. Então, olhe alguns perigos e alguns detalhes. O que a gente vai entrar? Qual vai ser a definição que a gente vai ter, então, das riquezas, da propriedade? E lá na instrução dos espíritos, o espírito Pascal, numa comunicação dada na cidade de Genebra, na Suíça, em 1860, vai nos ensinar de forma muito didática quais são os tesouros, de fato, que a gente leva, que a gente deve buscar. Sem prejuízo até buscar bem terreno, mas não nos aprisionando aos bens terrenos. E não achando que aqueles bens são eternos, que vão resolver o problema do espírito. Não vão resolver. Pode nos dar conforto, pode deixar a família toda muito bem, mas não vão necessariamente trazer conforto para o espírito. E diz assim, o espírito Pascal, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é de dado levar para deste mundo. Quer dizer, propriedade verdadeira, aquilo que é nosso, aquele bem, que não é material, é aquilo que a gente leva. Então, tem bem que a gente leva. E tem bens que nós não levamos. Ficarão. Muitas vezes é a desgraça da família. E diz assim, do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece, forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente usufrui. Que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Então, nada que a gente utilizar, a veste vai ficar. Aliás, Francisco de Assis, grande Francisco de Assis, né? Ele, nos momentos finais da sua passagem na Terra, ele pede para que seja enterrado nu, para que as suas vestes sirvam a outra pessoa. Tamanho desmembramento do Santo de Assis. Nada que a gente usa aqui de material, nós vamos levar. A roupa mais bonita, o guarda-roupa mais, o closet bonito, bacana. A coleção de gravatas vai ficar.
nós vamos levar outros bens. Os bens são bens morais, patrimônio do Espírito. Nós vamos levar uma moeda, eu costumo dizer. Eu acho muito engraçado quando as pessoas leem nosso lar, nós falamos de bônus hora, né? As pessoas querem monetizar a coluna espiritual. Como dão ênfase a bônus horas? E bônus horas coisa nenhuma, com todo o respeito. A moeda corrente no plano espiritual é virtude. Né? Se a gente quiser botar uma coisa meio material, bota lá, cifrãozinho virtude. Virtude. Não é bônus hora. Bônus hora é uma ilustração que o Espírito utilizou para mostrar o valor do trabalho no espiritual. Não. O que vai nos interessar de fato são as virtudes. Virtudes é tudo aquilo que gera progresso moral. Tudo que gera progresso moral. Não são as imperfeições que geram progresso moral. Não é aquela coisa morna, que não é nem virtude, não chega, mas também não é. A característica fundamental da virtude é desinteresse pessoal. Tudo aquilo que produzirmos com o objetivo do bem, desinteressadamente, vai agregar valor, patrimônio ao espírito. Esse nós carregamos. E vai no pacote. Olha o que diz aqui, a inteligência. Porque a inteligência leva. Mesmo aquele espírito encarnado na Terra, veio numa condição muito simples. Uma condição de instrução precária, quando não analfabeto. Mas não é essa a instrução. É a inteligência que ele tem. A inteligência do espírito, a inteligência moral, a inteligência emocional. Isso tudo é patrimônio do espírito. Isso leva. Tanto é que há uma passagem a que Jesus se refere de um mendigo chamado Lázaro. Não confunda com Lázaro, um dos irmãos de Betânia, aquela família tão querida, amada por Jesus. Era um mendigo que se chamava Lázaro e a relação dele com um rico. Ele que aguardava as migalhas da mesa que sobrava do rico. E os dois desencarnam. E quando chega no plano espiritual, o rico vai se deparar com uma condição completamente divertida, onde o Lázaro era o rico e ele era o carente. Mas ele era carente dos tesouros morais. E ele se vê numa situação muito complicada. Enquanto o Lázaro, aquele pedinte, com aquelas suas chagas, ele era grande no reino dos céus. Olha que interessante. E vai dizer assim mais adiante aqui, ó. No mundo dos espíritos, depende seus haveres morais, não os haveres materiais, o lugar para onde vá. Não será, todavia, com seu ouro que ele pagará. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se levarão os bens materiais, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possui. Portanto, qual é a moeda? Entre aspas, é virtude. É virtude. Vamos lembrar que virtude, desinteresse, e lembrar também que Aristóteles já dizia que a virtude está no justo meio termo. E o justo meio termo não é ficar em cima do muro, mas o equilíbrio. As virtudes que se desequilibram deixam de ser virtudes,
se tornam vícios. Vamos pegar a generosidade, que é um exemplo, já que a gente está falando de avareza. Aquele que desequilibrou-se na virtude da generosidade, ele vai buscar a avareza, ele vai ser um suvino. Aquele que se desequilibra, ao contrário, não vai reter absolutamente nada, vai ser a prodigalidade. Todos conhecemos a parábola do filho pródigo. Deixou de ser virtude. É desequilíbrio. As virtudes estão no equilíbrio. Se nós formos pessoas desequilibradas, nós não estaremos conquistando virtudes. Ou estaremos deixando passar as inúmeras oportunidades de cultivarmos as nossas virtudes, combatendo os nossos vícios, os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Por isso, conhece o verdadeiro Espírito pela sua transformação moral. Porque a gente já entende que a gente deve investir realmente na vida são os valores morais. Ainda que a gente possa investir as nossas economias, tudo bem. Mas vamos investir em valores morais. E o equilíbrio vai mostrar isso. Como bem utilizando, inclusive, as riquezas materiais. O equilíbrio. Sem estarmos aprisionados por ela. Porque todas as vezes que isso acontece, nós teremos prejuízos nas nossas conquistas morais e desencarnando. Teremos problemas na realidade espiritual. E onde é que a gente vai ver isso? O que não falta é comunicação dos espíritos a esse respeito. Né? Capítulo 2, Meu Reino é desse mundo, que vai ser citado, já foi citado, o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra extraordinária, parte da codificação espírita. Tem uma comunicação nesse capítulo, que é uma única comunicação do Espírito. Uma comunicação de uma rainha da França. Ela não diz que rainha é ela. Em boca miúda, nas fofocas. Muita gente diz que é Maria Antonieta, mas é fofoca. Ninguém sabe. É especulação. E diz ela assim, logo no primeiro parágrafo da comunicação: que melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia nenhum valor dos reinos da terra se eu não o compreendi? Que trouxe eu comigo na minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse o reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando, em vez de ser recebida qual soberana, via acima de mim, mas muito acima de mim, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizeste
quantas lágrimas enxugastes. Como é que é o nome disso? Virtude. Faltou-lhe a virtude, sobrou a ilusão da sua condição na terra como rainha. Resultado disso, sofrimento do espírito. Mas e aí, a justiça divina, como é que se faz? Sofrer, porém, a misericórdia divina vai lhe dar nova oportunidade. Isso é uma bênção. Não estará condenado a um fogo eterno. Não haverá vingança na justiça divina, que é outra grande ilusão e desconhecimento e descrédito na justiça divina, quando a gente acha que pode ser o vingador ou a vingadora. Olha como essas questões são importantes para a nossa reflexão. Então, há outras comunicações. Lá no Céu e Inferno, e essa obra está completando 160 anos, que o nome se chama O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Essa obra extraordinária é dividida em duas partes. A primeira parte chama-se Doutrina. Kardec vai trabalhar muito bem esses conceitos: inferno, céu, de purgatório, a condição dos espíritos. Na segunda parte, ele vai falar dos exemplos. Ele vai trazer várias comunicações de espíritos que são felizes, que são infelizes, que estão perturbados, que estão arrependidos, que continuam endurecidos. Vários tipos de mal. Entre os espíritos sofredores, duas comunicações são muito interessantes. Uma é a de um rei, Oran, que era um rei russo, um príncipe russo, de nome Oran, em que ele vai narrar todo o sofrimento, muito parecido com essa mensagem dessa que foi rainha na França, em que ele buscava tinha uma expectativa completamente ilusória em relação ao que ele esperava no mundo espiritual. E há uma outra comunicação do espírito François Riquet. E o que chama a atenção desse François Riquet, ele era um solteirão rico, sovina, quer dizer, ele nem casou para não ter que dividir os bens ou não deixar herdeiros. E ele se arrepende profundamente desse vínculo e essa prisão a qual ele se vinculou. Mas o que mais chama a atenção dessa comunicação é que lá no final, na reunião que ele se manifesta, depois dele narrar o sofrimento dele, os companheiros que estão na reunião falam para ela: oraremos por vós. Aí o Espírito pede assim: obrigado. Orai para que eu esqueça minhas riquezas terrestres. Sem isso, jamais poderei arrepender-me. Adeus e obrigado. Ele é melancólico. Ele ora para que ele esqueça da riqueza. Ele já não estava mais no mundo da terra. O que significa isso? O vínculo que ele ainda mantinha, mesmo sabendo das dificuldades. Então, ele está orando para o seguinte: para que eles auxiliem, para que ele corte esse vínculo. Cortando esse vínculo de apego, aí ele terá condições de se recompor para se arrepender.
Quer dizer, nem o arrependimento estava lhe sendo ainda possível, porque ele ainda estava apegado. Então, quando eu digo o problema não é a riqueza, né? Qual é o vínculo, a relação que nós fazemos. Essa relação, o bem ficou, mas a relação, uma relação em relação a esses bens, permaneceu. Então, vocês verem como é que funciona isso. Aquele livro belíssimo, lindo caso de Chico Xavier, de Ramiro Gama, há uma passagem lá que ele conta muito interessante de um casal, casou, foi ao Chico, e o Chico recomendou que eles fizessem rigorosamente, uma vez por semana, o Evangelho no lar. Né? Essa bênção, esse bálsamo para o lar. E eles seguiram a recomendação do Chico. E quando eles completaram 10 anos de casado e 10 anos de culto do Evangelho no lar, à noite, ladrões entraram na casa. A casa foi assaltada. E levaram uma joia de grande valor, material e sentimental, que era oriundo de uma herança. E eles ficaram aturdidos e foram conversar com o Chico. Puxa, Chico, 10 anos. Como presente, nós recebemos a visita de ladrões. Lembra da passagem de Jesus? Os tesouros que as taças corroem, os ladrões roubam. Pois é, levaram. Sabe o que Chico respondeu para eles? Que os benfeitores tinham informado que vários espíritos ainda estavam apegados àquela vida. Os 10 anos que eles fizeram o culto do Evangelho do Lar, vários desses espíritos presenciaram o culto do Evangelho, participaram na espiritualidade. E muitos conseguiram fazer o que esse espírito está rogando. Eles esqueceram dessa riqueza terrestre, pela qual se degladiaram enquanto estavam encarnados. Sobraram alguns poucos, uns 2 ou 3, em que seguiram com a joia e com os ladrões. Aquilo que parece uma adversidade foi exatamente o contrário. Como esses olhares equivocados e materialistas que a gente tem. E eles foram. Fora isso, tem várias outras citações riquíssimas, experiências de espíritos que tropeçaram nessa questão. Mas eu vou trazer na parte final de nossa fala, de nossa reflexão, 2 mensagens aqui que são dignas de nota. Uma é a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E uma das páginas se chama Lucros. Lucros. E lá no meio da página, Emmanuel assim traz a nossa reflexão com relação a esse problema. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga. Que trouxeste? A passagem de Jesus, né? Que trouxeste? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. É a resposta, aquilo que a gente já conversou aqui, refletiu, é a resposta pronta dos nossos lares. Né? Eu estava vendo a felicidade, a segurança da minha família. E ninguém mandou não ver a felicidade, a segurança material da nossa família. Não é isso que se trata. É que por trás dessa desculpa tem muito além. Isso é apenas a ponta do iceberg. Que trouxeste?
O infeliz responderá então isso, e depois vem, examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas. As vitórias são derrotas fragorosas. Não constituem valores da alma, nem trazem seio os bens terrenos. Foi um usufrutuário que não aproveitou para cultivar os seus valores morais. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. E é o que os espíritos mostraram nessas comunicações, inúmeras comunicações. Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo o que amontoou na crosta da terra. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa-lhe aos ouvidos. Pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. Aquele balanço contábil, do ponto de vista moral, ele foi deficitário. E o que tens ajuntado? Para quem será? Ele termina com essa reflexão. Numa outra página, logo em seguida, chamado O Tesouro Maior, que é o título dessa nossa reflexão, Emmanuel, então, é extraordinário. Porque ele vai fazer uma reflexão que a gente não costuma fazer. Ele vai utilizar, primeiro, daquela passagem que está lá em Lucas, capítulo 12, versículo 34. Porque onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. E diz que, com relação a nós que militamos no ambiente chamado religioso. Religioso aqui, mais do que nunca, no sentido filosófico do termo. Religare a criatura ao Criador. Não necessariamente as religiões dogmáticas, ternas, institucionalizadas, não. Aos agrupamentos e assembleias que cultivam a religiosidade no sentido filosófico. Daqueles que empreendem esforços para se aperfeiçoar, para domar as suas más inclinações. Em todas as bandeiras religiosas e não religiosas. Tem inúmeras outras instituições que não são propriamente religiosas, mas no ponto de vista filosófico são. Então, aqueles adeptos das mais diversas bandeiras, ele faz uma reflexão que ainda carregam as suas imperfeições, inclusive nessas questões, e que vão fazer uma relação, essa relação filosófica com o Pai, de uma forma muito particular e muito egoísta, inclusive utilizando-se do extraordinário recurso da oração, que é um instrumento extraordinário para o Espírito, é a oração. E como é que nós, imperfeitos, vamos nos denunciar, inclusive na oração, e a gente não se dá conta disso. Diz assim, lá pelas Santas, assim, comparecem os tutelados do Cristo em seus diferentes graus de compreensão, cada qual, instintivamente, revela ao Senhor onde coloca o seu tesouro. Isso naqueles que já se propõem a um ambiente chamado religioso. Aí diz aqui, muitas vezes, por isso mesmo, nos recintos diversos da sua casa, a casa, sim, a casa ampla das mais diversas visões religiosas e filosóficas da humanidade. Jesus recebe, nessa rogativa dos crentes, sem resposta às súplicas de inúmeros crentes de mentalidade infantil, contraditórias e contraproducentes. E vai mais além. O egoísta fala do seu tesouro, exaltando as posses precárias,
O avarento refere-se às mesquinhas preocupações. O gozador demonstra apetites insaciáveis. O fanático repete pedidos loucos. As pessoas, até na rogativa, isso é uma reflexão para que a gente verifique a qualidade nas nossas orações. Nós estamos rogando a Deus. Se muitas vezes não é essa coisa mesquinha, se dá bem na vida, do ponto de vista material. E nada contra a gente buscar isso daí. Eu volto a repetir. A doutrina espírita é de equilíbrio, de lucidez. É para quê? Para condenar a riqueza, condenar a vida. É para refletir. É para refletir. Então, somente cada um faça a sua reflexão. Ninguém precisa botar o dedo na cara do outro para fazer reflexão, não. É um convite à reflexão de todos nós, todos. A partir de mim, que estou falando aqui. Não tenho dúvida, porque não tem nenhum modelo de perfeição. O modelo de perfeição é Jesus. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Tá? Então, vem aqui. Cada qual apresenta seu capricho ferido, como sendo a dor maior, levada numa rogativa, numa oração. Cristo ouve-lhes as solicitações e espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível. Olha a paciência a que Cristo exerce. Paciência, gente. Vamos lembrar, quando o chamado Decálogo foi oferecido por Moisés, há aproximadamente 1.300 anos antes de Cristo. Ali já tinham as sementes para que a gente trabalhasse essa questão. Aí são passados mais de 1.300 anos, vem Jesus, gente. O próprio, o Espírito puro, o modelo mais perfeito que a Terra já teve na Terra. Jesus acaba numa cruz. Tocou na ferida. Provocou reflexão como estamos fazendo hoje. Mas mesmo assim, o Cristo promete, para 19 séculos depois, o Cristo Consolador. A doutrina espírita esclarecida, lúcida, e nós ainda estamos com essas dificuldades. Porque são nossas dificuldades. Por isso que o esforço é diário de compreensão. O esforço é diário. É nosso como coletividade. É trazer essas reflexões para dentro da casa espírita. Trazer essas reflexões nas nossas conversações, sem botar dedo em ninguém, mas qual é a relação que nós estamos tendo com esses valores que a gente deve, esses tesouros verdadeiros que a gente deve ter? Então, Cristo tem paciência. E no momento adequado, diz a mensagem, qual é o momento adequado? É quando há o despertamento do Espírito. O Espírito conquista com as suas virtudes, ele vai conquistando condições de realmente crescer. Estar apto ao entendimento real da mensagem do Cristo. E é nesse momento adequado surgem esses ao seu influxo sublime. E a passagem dos templos se modifica. Então, aqueles templos de forma genérica, que tinham as suas dificuldades, pela sua coletividade, no novo patamar evolutivo, o seu trabalho será diferente. A sociedade será diferente. A família será diferente. Quando o maior número dos espíritos despertar para essa questão. As questões do cultivo das virtudes. Não são apenas os crentes que comparecem para a rogativa. São trabalhadores, aí sim, aí passam a ser trabalhadores
decididos que chegam para o trabalho. Olha que beleza isso. Não são apenas os crentes, aqueles que crê, aquele que acredita. São aqueles que amadureceram, que aprenderam, colocaram em prática, cultivaram as virtudes e agora, na melhor condição que têm, se apresentam como trabalhadores da seara do Cristo. Aí, cheios de coragem, dispostos a morrer para que outros alcancem a vida, e a gente viu isso no início do cristianismo, sobretudo, né? Exemplificam a renúncia e o desinteresse, qualidade essencial das virtudes. Revela a vontade do Pai em si próprios, e com isso ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizada na conquista de luz eterna e do amor universal, que já lhes enriquece o espírito engrandecido. Por isso, na conclusão, fica a nossa reflexão, Samir, que nós buscamos. Quais são os tesouros que cada um de nós tem conquistado? Será que hoje chegamos naquela parada, né? Os desígnios maiores, como chegar à espiritualidade, estaremos realmente enriquecidos dos tesouros do Espírito, das virtudes? E se não tivermos, temos condição ainda de refletir sobre isso. Aqueles que chegam no plano espiritual em situações deploráveis serão alcançados pela misericórdia de Deus. Ninguém estará condenado ao inferno eterno. O amor suplanta o ódio. O amor é capaz de restaurar esses espíritos. Para isso, a bênção da reencarnação. Por isso, nós temos, especialmente a doutrina espírita, trazendo tantos ensinamentos, especialmente aqueles ensinamentos daqueles que já passaram para outro plano, nos alertando. Olha que bênção nós temos, quantas oportunidades de rever conceitos, de mudar a nossa trajetória, alterar a nossa forma de pensar, o nosso olhar. E para terminar, eu gosto muito de citar, nas oportunidades que eu tenho de fazer a reflexão, é um parágrafo que o Espírito Joana de Ângeles usa no livro Convites da Vida, na página, no capítulo chamado Convites à Decepção. Isso é para a gente. É um trocadilho que ela faz. Convida com V minúsculo e vida com V maiúsculo. A vida com V minúsculo é a vida nossa que enquanto a gente é encarnado. É esse momento transitório do Espírito que viemos aqui para agregar conhecimentos, agregar condição moral, não para errar. Ainda que a gente erre, que a gente tropece, que a gente desperdice, às vezes, uma existência inteira. Mas observem, é a oportunidade, é a oficina do Espírito. Essa vida com V minúsculo. Ela inicia o nosso nascimento e ela termina com a nossa desencarnação. Essa é a vida com V minúsculo. Né? E que ela se repete pela bênção da reencarnação. Essa é a vida. E a vida com V maiúsculo é a vida do Espírito imortal. É a vida do Espírito. É a verdadeira vida com V maiúsculo. É a vida eterna, onde o Espírito é indestrutível. Indestrutível. A vida é eterna com V, porque o eterno tem um conceito de não ter fim. No início e no fim. Ou não ter início e não ter fim, melhor dizendo.
né? O espírito tem início, criado simples e ignorante, mas viaja para a eternidade e futuro. Né? Diz assim a benfeitora espiritual: imprescindível, tecidas e desejas da vida com V minúsculo, a vida que nós estamos vivendo enquanto encarnados. Como conduzir a vida que estamos vivendo? Ele você vai conduzir essa vida? Nós vamos conduzir para o acúmulo tão somente de riquezas? Para apenas os ganhos sensoriais? Nós vamos fazer isso para alimentar nossa vaidade, para cultivar a nossa beleza e nada contra a beleza? Mas vamos lembrar que a criatura mais bela um dia chegará à idade do envelhecimento. Mas as criaturas foi um símbolo de beleza, né? A Brigitte Bardot, a musa dos anos 60. Hoje é uma senhora, né? Você já desencarnou? Não sei, eu acho que não, desencarnou ainda. Mas é uma senhora, um senhorinho. Você, meu Deus, naquele corpo envelheceu, mas o espírito não envelheceu. O espírito não envelheceu. E vai chegar um momento que vai precisar reencarnar e vai voltar um corpo de um bebê, de uma criança, pela bênção, pelo amor. Então, como conduzires essa vida, com V minúsculo? Qual a ideia que fazes da vida com V minúsculo? Qual a ideia que eu faço dessa minha encarnação? É para gozar os prazeres da vida? Quantas vezes a gente não escutou? A vida é uma só. A gente tem, primeiro, redondamente enganado, a vida não é uma só. Tem mais é que gozar essa vida. Porque daqui a pouco eu estou numa idade que eu já não vou poder mais gozar. Quer dizer, olha quantas referências equivocadas. Então, a partir dessa ideia disso, de como a gente conduz essa vida, o que eu espero dessa vida? Aí sim a benfeitora fala assim, ó, por fim, marcha na direção da verdadeira vida com V maiúsculo, que venhas eleger como rota para a verdadeira vida. A partir do momento que a gente entende os valores que a gente deve buscar, a gente conquistará as possibilidades de progresso do espírito que as gozará na verdadeira vida com V maiúsculo. Porque a gente vai aprender a eleger o melhor para nós. Fica aí a reflexão, então, da noite de hoje. Desejamos a todos muita paz, que Jesus, Mestre Sublime, nos abençoe. Deixei aqui a outra, se quiser beber. Se sede, deixe de beber. É uma... Vamos orar então. Mas primeiramente agradecer, né, querido amigo, pela palestra, pelas reflexões. Muito obrigada, Baixinho. Senhor Jesus, queremos agradecer pela palestra da noite, pelas reflexões que o nosso amigo nos trouxe, permitindo que possamos olhar para dentro de nós, descobrirmos quais são os tesouros que estamos dando valor nesse momento. E se eles são realmente importantes para a nossa vida de espíritos imortais. Por isso, Mestre, queremos te rogar que possamos
compreender cada vez mais na mensagem espírita a importância de sermos espíritos imortais e que aqui é apenas uma passagem e que tenhamos essa capacidade, Senhor, de valorizar o que realmente tem valor. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, para que possamos, de retorno aos nossos lares, levar dessas bênçãos que aqui fluímos para aqueles que nos aguardam em nossas casas. Se conosco, Mestre, hoje e sempre, assim seja. Nós vamos agora para a etapa dos passes, todos serão convidados, então peço que permaneçam sentados, que serão chamados. Mas antes, eu gostaria de falar um pouquinho desse livro, Gotas de Luz. Esse livro é psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Casimiro Cunha. É um livro de poemas. Quem gostar de poemas, esse livro está à disposição para venda na nossa livraria. É um livro muito gostoso, só de poesias, para quem gosta. Bom?